o que realmente está em jogo nesse momento no Brasil? Não é uma simples eleição. Nós estamos vendo que o que está em jogo é a ameaça autoritária com a fisionomia fascista. E isso nós sabemos no que dá. Em outras palavras, o Brasil tem sido marcado por muitas tentativas de golpe e alguns golpes que se realizaram com resultados nefastos. Não vamos esquecer que o próprio Getúlio, com o seu suicídio, evitou um golpe que estava em andamento. Em 61, Brizola, com a campanha da legalidade, consegue evitar um golpe que estava em gestação, mas ele se realiza em 1964. E o que eram esses golpes ou essas tentativas? Quanto ao avanço, quanto um projeto de Brasil, quanto à melhoria, por exemplo, do trabalho e do trabalhador, das condições sociais. Isso significa, pois, que nós não podemos esquecer que no período autoritário do nosso país, nós tivemos uma grande concentração de renda e um país que foi silenciado, nem o direito de falar, muito menos o que falar. Claro que depois disso nós tivemos um momento como o do impeachment, que já é um outro tipo, não é mais aquele golpe efetivamente com as armas, o golpe mais tradicional, é um golpe parlamentar. E no golpe parlamentar, deu no que deu. Inclusive, o que agora é candidato da extrema-direita a presidente da República, votou a favor do golpe, homenageou o torturador, fazia parte do partido que tem a maior quantidade de corruptos ou denunciados por corrupção, aliado, portanto, de todo o processo de golpe que teve, mas depois continuou sendo um apoiador dos golpistas do governo que veio seguindo a da Dilma Rousseff. Pois bem, o que acontece em seguida? Nós tivemos manifestações como dos caminhoneiros, em que muitas faixas pediam a volta do regime militar. Nós tivemos também manifestações como de 2013, em que tinham normalmente o componente também de chamamento ao autoritarismo, e isso significava violência. Por outro lado, o que se dá agora? Agora dá, evidentemente, uma coisa muito mais articulada. Por quê? Não é mais pelas armas, não é pelo golpe muito mais forte, através, inclusive, de participação direta, por exemplo, dos Estados Unidos. Agora é mais sofisticado. É tentar, exatamente, pela primeira vez, a extrema-direita quer, com a massa, ganhar pelo voto a posição golpista e fascista. E o que é o fascismo no mundo inteiro? Tem variáveis para este ou aquele país, mas há algumas características que são muito próprias. Primeira questão é que o fascismo ele trabalha o irrealismo. É coisa cheia de simbolismos, cheia de coisas muito imediatas e muito falsas, cosméticas. De repente entra assunto como, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, que não existe nas ciências humanas essa questão. Como de repente vem kits que tratam deste ou daquele assunto, que você vai aprofundar e não verifica que isso está, por exemplo, no Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas, por outro lado, o que tem o autoritarismo como uma característica continuada? É, acima de tudo, o apelo à parte mais conservadora da sociedade. E, evidentemente, não aceita a crítica. Acima de tudo, ao não aceitar a crítica, não tem tolerância, mas sim a intolerância. E, evidentemente, com isso leva à ausência da legalidade aos poucos. E a ausência da legalidade leva, por exemplo, à diminuição profunda dos direitos humanos, dos avanços civilizatórios. E é claro que aí tem um outro apelo muito crítico, que é sempre o apelo à ordem e a Deus. Não vamos esquecer que o fascismo se consolida na Itália, tendo antes, evidentemente, a manifestação dos chamadas camisas negras, que chegaram a matar 800 pessoas numa luta violenta, porque não podia ter nenhum contestador. Quem divergia podia ser punido ou até sofrer qualquer tipo de violência, e eles foram por assassinato. Pois bem, mas na Itália, o que significava a síntese do movimento fascista? Era exatamente a ordem e Deus. Como é que era na Itália? Deus, a pátria e a família. Vamos lembrar de 64, que era a marcha com Deus pela família e liberdade? Porque faz parte da atitude fascista é criar inimigo interno ou inimigo externo. O inimigo interno normalmente cai, por exemplo, para a questão do comunismo. A mesma conversa da década de 50, a mesma conversa da década de 60, e agora se reproduz uma coisa absolutamente fora de qualquer sentido e de qualquer atualidade. Não existe nenhuma ameaça comunista em nenhum lugar do mundo. Por outro lado, é preciso dizer também que na Alemanha, nós tivemos, portanto, o processo do fascismo que se resumia em Alemanha acima de tudo. Portanto, a Alemanha acima de tudo. E o que é no Brasil nesse momento?
O que é o grande slogan? O que é a grande marca? O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por que existe essa similitude? Porque tem a mesma raiz, são as mesmas serpentes, com os mesmos venenos. Isso implica, pois, compreender por que nós temos que, todo democrata, se antepor a isso. Não é nem por causa desse partido ou daquele candidato. O que está em jogo é o interesse nacional, o que está em jogo são direitos à liberdade, direitos à igualdade, à democracia, o direito de falar, de votar e ser votado, de se organizar, porque é isso que está sob ameaça. Então, a conclusão é o que nós estamos vivendo é, acima de tudo, uma situação de altíssimo risco. Repito, o que está em jogo é a própria democracia, mas está em jogo também uma economia mais democratizada, está em outro sentido, inclusive, esse aspecto profundo do ultraliberalismo. E para isso a gente sabe que reformas e ultraliberalismo não conseguem se fazer em nenhum lugar do mundo sem regime autoritário, sem um cala-boca na sociedade. Mas eu não posso deixar de fazer referência. E por que isso acontece? Envolvendo, inclusive, pessoas, cidadãos e cidadãs que não estão envolvidos com essa questão, vamos chamar assim, até ideológica, ou essa causa fascista, estão sendo levados para isso. Porque existe um momento muito fértil em qualquer sociedade, que é a insegurança econômica. Quando você tem muito desemprego. O que aconteceu na Alemanha pré-nazista? O que aconteceu no período pré-Mussolini e aí qualquer outro que nós podíamos analisar, inclusive no Japão, ou mesmo nas Filipinas? Então, esse componente, por exemplo, da insegurança propriamente dita, porque vivemos em insegurança, e uma economia que não responde com 13 milhões de desempregados e 30 milhões de brasileiros que estão fazendo bico porque não têm carteira assinada, e o desmonte, inclusive, que querem fazer dos próprios direitos trabalhistas, isso mostra que tem um efeito urgente e perigosíssimo na própria economia e na vida de todos nós. Mas tem um apelo, porque alguém desempregado, alguém vivendo a total insegurança, inclusive a insegurança da sua própria vida, a chamada insegurança social, nós podíamos dizer, quem vive isso, acaba muitas vezes sendo levado pelos falsos profetas, os salvadores da pátria, os falsos messias. Nós temos que erradicar isso. Por isso é preciso sensibilizar a sociedade que o caminho não é o caminho fascista, autoritário, da violência, mas ao contrário, é democraticamente nós podemos avançar com proposta de um projeto de nação, com mais justiça social, com mais inclusão para a dignidade humana.